Ora, sejam bem-vindos a mais umas Palavras Cruzadas, onde aqui nos encontramos sempre semanalmente para estudar a Palavra de Deus, em particular a Escola Sabatina, que desta vez continua a trazer-nos temas muito interessantes, agora também com uma certa dimensão profética que, digamos, toca a todos nós. Gostaria de dar as boas-vindas também ao meu companheiro de painel, mais uma vez, o meu caríssimo irmão, meu mano, Cláudio Durão. Olá, Cláudio, tudo bem? Olá, pastor, obrigado pela companhia aqui nesse estudo. O prazer é meu querido, o prazer é todo meu. Muito bem, Obrigado. então vamos já arrancar com o nosso estudo, não é verdade? Ora, o título da nossa lição, e a lição número 3, portanto, é o Evangelho Eterno. Evangelho Eterno. Cláudio, queres partilhar connosco desde já então o verso áureo desta semana, por favor? Exatamente. E diz assim, Apocalipse 14, versículo 6, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo e língua e povo. Muito bem. Apocalipse 14:6, um texto absolutamente crucial e importante para todos aqueles que querem compreender qual é a mensagem que fará verdadeiramente a diferença neste tempo que se chama hoje. Meus queridos, nós podemos começar aqui já por uma pequena introdução, querido Cláudio, compreendendo que, na verdade, quando nós falamos deste Apocalipse 14:6, estamos a falar de uma introdução a mensagens angélicas, que nós conhecemos como as três mensagens angélicas. Ou seja, digamos que podemos dizer, e penso que vais concordar comigo, Cláudio, se eu disser que, na verdade, aquilo que tu acabas de ler, portanto, Apocalipse 14:6, estabelece a base ou o alicerce das três mensagens angélicas que vamos depois, então, mais à frente, neste estudo, portanto, destes 3 meses que vamos ter pela frente, que vamos compreender mais em detalhe, portanto, mais à frente. Ora, este é um apelo, digamos logo assim. Portanto, há um anjo que, na verdade, voa pelo meio do céu e tem algo na sua mão. Cláudio, o que é que nós podemos compreender desde já sobre este Evangelho Eterno? Se calhar era bom começar desde já por tentar alicerçar a nossa compreensão do que é este Evangelho Eterno, Cláudio. Pois, porque daquilo que eu pude compreender, e ainda bem que estou aqui com alguém que percebe muito bem de profecias, nós podemos ver que esse evangelho eterno está relacionado com a mensagem que Jesus entregou a João para a igreja remanescente. Uhum. E essa mensagem foi, ou será pregada, ou já está a ser pregada Sem dúvida. neste momento. E é uma mensagem identificativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sem dúvida nenhuma. E essa mensagem, pastor, também é a razão da nossa existência. E 1 João nos diz que esse evangelho é eterno, ou seja, o evangelho surge muitas eras antes do próprio mundo ser criado. Muito bem. Exatamente. E ele deve ser pregado, como Uhum. nós já vamos poder ver também, em todo o mundo. Sem dúvida, sem dúvida. É muito interessante, Cláudio, e para os nossos caríssimos ouvintes e espectadores, na verdade, é interessante encontrar desde logo a palavra Evangelho num livro que é o livro de Apocalipse, o último livro da Pois. Bíblia. A palavra Evangelho neste livro é algo que é estranho à maioria das pessoas que não se dedicam ainda, ou ainda não lhes foi apresentado, na verdade, a mensagem verdadeira que se encontra no livro de Apocalipse. Porquê? Porque, como nos diz até inclusive na própria lição do domingo, Cláudio provavelmente tiveste a oportunidade de ver, o próprio autor, ele diz que, o próprio pastor Mark Finley, ele diz que o livro do Apocalipse ainda continua a assustar muitas pessoas. E eu, como pastor mesmo, e tu, Cláudio, certamente, estudando com algumas pessoas, têm algum receio, Sim. inclusivamente, de abrir ou ler este livro de Apocalipse, porque, na verdade, enfim, a informação que lhes é dada não corresponde à verdade. Inclusivamente, existem algumas denominações por aí, que não adianta estar a nomear, mas que dizem que aconselham a não ler porque há uma maldição para quem lê exatamente e estuda este livro. O que é uma pena, o que é uma tristeza. E sabem porquê, meus queridos? Porque, na verdade, é verdade que tem ali mensagens que por vezes são um bocadinho mais difíceis de compreender, mas são mensagens importantíssimas a partir do momento em que nós compreendemos, logo à partida, de que é que este livro está a falar. A palavra Apocalipse é uma palavra muito interessante. É uma palavra que significa revelação. E quando nós vamos ler logo no início, portanto, do próprio livro, fala-nos logo em Apocalipse capítulo 1, versos 1 a 3, não adianta agora estamos a ler tudo, mas na verdade fala-nos como sendo a revelação de Jesus Cristo. Ou seja,
É um livro que tem como objetivo revelar a pessoa de Jesus Cristo. E agora pensamos. Então faz sentido que a palavra Evangelho também esteja contida no livro de Apocalipse, porque o Evangelho, a verdadeira mensagem do Evangelho, que é o Evangelho eterno, tem tudo a ver com Jesus Cristo, porque é através dele que nós temos acesso às boas novas do Evangelho, não é verdade? Então, quando nós falamos de Evangelho, nós vamos já compreender isso daqui a nada. Então estamos a falar tudo sobre, não é sobretudo, é simplesmente, totalmente, centralmente na pessoa de Jesus Cristo e de nada mais. É a pessoa de Cristo que, na verdade, está ao centro do verdadeiro Evangelho. Agora, é muito interessante, e nós vamos ver isto daqui a pouquinho, é que é interessante como este anjo, querido Cláudio, apresenta dizendo que não é apenas o Evangelho, mas é o Evangelho eterno. Como que definindo que tipo de Evangelho é este, porque existe uma contrafação de um outro Evangelho que mais à frente nós vamos também ter a oportunidade de estudar. Ora, muito bem. Então, querido Cláudio, o que é que nós podemos então, desde já, então, interpretar desta forma como nós olhamos para o livro do Apocalipse como sendo esta revelação de Jesus Cristo? Exatamente, pastor, e foi bastante profundo na explanação que fez, trazendo à luz que o Apocalipse, antes de mais, é um livro profético, mas que revela a pessoa de Jesus Cristo. Sem dúvida. E ali na revelação de Jesus, eu consigo identificar pelo menos 4 aspectos fundamentais. Uhum. Ele revela Jesus como o Cordeiro imolado de Deus, e vemos a graça de Deus na história da igreja e do mundo. Sem dúvida. E também conseguimos ver a mão de Jesus estendida para salvar o pecador e vencer o mal. E por fim, pastor, eu também consigo ver a promessa de Deus de vida eterna aos seus filhos. Sem dúvida. Essa revelação que eu consigo vislumbrar no livro de Apocalipse. Muito bem, sem dúvida nenhuma. Eu gostaria de por momentos, Cláudio, e tu basicamente já fizeste, portanto, é quase que esta plataforma brilhante que tu nos ofereceste, para nós agora compreendermos aqui de uma forma um bocadinho mais sucinta esta necessidade do tal Evangelho eterno. Então, se me permitas, eu gostaria muito que nós fôssemos rapidamente só ler, por um momento, Apocalipse capítulo 12, 2 versinhos que nós encontramos ali, portanto, no coração, portanto, deste mesmo texto, deste mesmo capítulo, que é um capítulo absolutamente extraordinário, que, na verdade, não temos tempo hoje aqui de estudar sobre ele, mas, na verdade, dá-nos uma linha cronológica da história da própria Igreja, desde o Antigo Testamento até, inclusivamente, à última Igreja presente neste mundo. Mas nós agora, se nós lemos aqui rapidamente, portanto, Apocalipse capítulo 12, verso 10, diz-nos o seguinte: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força. Agora, quando eu paro aqui, eu tenho que refletir logo no seguinte: mas a força? Ora, a força é necessária quando nós nos encontramos em que condição? Em fraqueza, não é, Cláudio? Exatamente. Eu penso que irias certamente concordar comigo, não é verdade? Sim. Então, quando ou em que momento é que nós nos encontramos sem força? Ora, continuando, diz-nos que o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, e o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ora, muito bem. Eu quero voltar àquela palavrinha que diz ali, portanto, aquela força que, na verdade, foi disponibilizada, porque ela foi oferecida exatamente no momento em que nós estávamos em fraqueza. E se nós rapidamente formos até Romanos, capítulo 5, verso 6, vamos encontrar a resposta para esta pergunta. Porque Romanos capítulo 5 e verso 6 vai exatamente mencionar e como de certa forma, agarrar nos mesmos termos que o próprio apóstolo João mais tarde iria usar no livro de Apocalipse, para demonstrar exatamente qual era a nossa condição sem a presença do tal Evangelho eterno. Então, querido Cláudio, será que poderias ler então Romanos capítulo 5 e verso 6? O que é que nos diz? Diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ou seja, meu querido Cláudio, havia um momento em que nós nos encontramos em fraqueza. Foi por isso que nós precisávamos da tal força de que João fala então em Apocalipse capítulo 12. Ou seja, qual é que era esta fraqueza? Diz-nos que Cristo, quando nós ainda estávamos em que situação? Não era perfeitos, mas era em fraqueza. Quando estávamos ainda fracos, o que é que Jesus fez para nos dar essa força? Morreu por nós. Morreu pelos pecadores. Morreu pelos ímpios.
E é por isso que a mensagem do Evangelho está aqui basicamente toda resumida. A mensagem do Evangelho é a história de um Deus que, na pessoa do seu Filho, criou um mundo pelo qual sente um amor absolutamente extraordinário, como nos dizem em João capítulo 3, verso 16, o texto mais conhecido à face da terra, na verdade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então, se este é o resumo do Evangelho, nós agora compreendemos que, na verdade, aquilo que nos está a tentar ser dito naquele texto de Apocalipse, capítulo 14, verso 6, é que o único Evangelho que é eterno, porque tem capacidade de nos dar vida eterna, salvação eterna, é aquele que é centrado na pessoa de Cristo. Mas, mais uma vez, o que é que isto significa, então, para nós? Como nos diz, inclusivamente, na própria lição, e resume isto de uma forma brilhante, querido Cláudio, se me permites, diz-nos simplesmente assim: o Cristo crucificado o redimiu da condenação e culpa do seu passado. O Cristo ressurreto lhe deu poder para o presente e o Cristo que retornará, que vai voltar, lhe deu esperança para o futuro. Eu acho, Cláudio, que isto é verdadeiramente o resumo da nossa grande esperança. O que é que achas, meu querido? É verdade, pastor, com certeza, porque nós vivemos, nós nos movemos, respiramos, porque vivemos a essência deste Evangelho eterno. Exatamente. E a igreja hoje existe por causa do Evangelho eterno em que nós acreditamos, porque esse Evangelho não morre, porque esse Evangelho é uma pessoa, esse Evangelho é Cristo Jesus, o centro da nossa salvação, pastor. Sem dúvida, sem dúvida. E por isso é que o pastor Mark Phelan é um dos pastores que eu admiro por causa da intrepidez de falar desses assuntos proféticos. Sem dúvida. Ele diz que, pastor, numa das lições, que é já a seguir a que estávamos a ver, nós nunca conseguiremos, como é que eu posso dizer? Nós nunca conseguiremos compreender a dimensão do Evangelho. Ora bem. Nunca, eu até vou ler, ele diz assim: nunca poderemos compreender plenamente o que está em jogo na mensagem de Deus na hora do juízo, ou na queda de Babilônia, ou na marca da besta, se não entendermos o Evangelho. Essa mensagem com tanta profundidade, não é? Mas, ao mesmo tempo, também simples para a nossa compreensão, só é possível aos pés da cruz. Amém. Sem dúvida. Porque se nós não compreendermos o que é a cruz para nós, dificilmente nós compreenderemos o sacrifício que Jesus fez em meu favor, em nosso favor. Sem dúvida, sem dúvida. É muito interessante, Cláudio. É extraordinário. Sabes que acabamos de subir vários degraus, na verdade, com aquilo que acabas de dizer, nesta dimensão do tal Evangelho. Eu gostaria apenas de introduzir esta questão. Como nós falámos há bocadinho, Satanás está interessado em apresentar uma contrafação do verdadeiro Evangelho. Porquê? Porque o verdadeiro Evangelho é todo ele centrado naquilo que Cristo faz para nos salvar. A contrafação do Evangelho é todo centrado naquilo que o homem pode fazer para se salvar. Basicamente é nada. Ou seja, porquê é que isto é tão importante? E sei, Cláudio, que por ti já estavas aqui basicamente a saltar, porque isto realmente é muito, muito importante e eu gostaria muito de também apelar à vossa atenção, àqueles que estão a ouvir, porque isto é extremamente importante. Quando nós pensamos no Evangelho, nós apenas temos que compreender o que Cristo, na verdade, nos ofereceu. Aliás, há um textinho que nós encontramos, portanto, na lição de terça-feira, que é retirado do livro do Desejar Todas as Nações, de uma das minhas autoras cristãs favoritas, Ellen White, em que ela diz basicamente o seguinte, e permite-me ler, se não te importas, Cláudio. Sim, pastor. O plano de nossa redenção não foi um pensamento tardio, como quem diz, não foi uma coisa feita à última da hora, ok? Um plano formulado após a queda de Adão. Ou seja, Ellen White aqui está-nos a dizer que, na verdade, o plano de salvação não foi algo que Deus apanhou Deus surpreendido, na verdade, não é? E agora, à última da hora, que agora aconteceu uma desgraça e o ser humano desobedeceu e agora deixa-me ver o que é que eu consigo fazer aqui à última da hora. Não. Deus não se deixa surpreender. Nós somos surpreendidos com muita coisa na nossa vida. Nós somos surpreendidos todos os dias com informações, com notícias, com coisas que, na verdade, nos surpreendem e que, na verdade, muitas vezes nos tiram o sono, não é verdade? Mas a verdade é esta, Deus não se deixa surpreender porque Ele conhece o fim antes do princípio. Então diz-nos ela que foi uma revelação do mistério que esteve oculto durante tempos eternos. Romanos capítulo 16, verso 25. E depois, repara só no que diz.
Foi um desdobramento dos princípios que desde tempos eternos têm sido o fundamento do trono de Deus. Que princípios são esses? São princípios de amor, porque quando nós vemos a conclusão ou a realização do Evangelho em si, na morte de Jesus Cristo, sabemos que aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, aconteceu porque foi um ato de amor. Um ato de amor revelado na pessoa de Jesus Cristo. Por isso é que eu costumo dizer, se eu quero acreditar em Deus, eu quero acreditar em Deus, mas eu quero acreditar num Deus que é revelado na pessoa de Jesus Cristo. Não é os deuses que, na verdade, há por aí, na verdade, enfim, nas pessoas, nos seres humanos que são celebridades e por aí fora, na verdade, ou até mesmo os deuses pagãos que por aí existem. Na verdade, muitos deles eram deuses sanguinários e por aí fora. Eu quero um Deus como aquele que está revelado na cruz do Calvário. É esse que eu quero seguir. Então, tudo isto nos mostra, na verdade, que é este Evangelho que precisa ser compreendido, porque é todo ele centrado no amor que Deus tem por cada um de nós, ainda antes que o mundo tivesse sido criado. E isto, para mim, é absolutamente extraordinário. Amém. Amém. Por isso é que o Evangelho eterno fala não só do presente e do passado, mas também é a nossa salvaguarda para o futuro. Sem dúvida, sem dúvida. É verdade. Sem Então, dúvida. agora, introduzindo já uma outra lição, nós temos aqui um tópico onde o autor foi buscar uma afirmação de um escritor onde diz que os seres humanos foram criados para serem parte de algo maior do que a sua própria vida. O pecado faz-nos encolher a nossa vida até o tamanho da nossa vida. Ou seja, Deus nos criou para algo infinitamente maior. Só que o pecado, infelizmente, este intruso, veio fazer com que a nossa vida fosse reduzida. E o que Deus não quer é que, com a diminuição dos dias da nossa vida ou do nosso pensamento, nós também diminuamos a intensidade de falar do seu nome. Sem dúvida. Sem dúvida. E isso não aconteça conosco, porque esse Evangelho eterno, daquilo que eu consegui também perceber, requer os nossos melhores esforços e exige a nossa dedicação total. Sem dúvida. Ora, aí está. A nossa dedicação total. E o autor vai mais longe, diz que leva-nos de uma preocupação com os nossos interesses pessoais a uma paixão pelo serviço de Cristo. Sem dúvida. E inspira-nos com algo maior que nós mesmos e leva-nos para fora dos estreitos limites da nossa mente para uma visão maior. Ou seja, nós, se aceitarmos plenamente a mensagem do Evangelho eterno, então teremos condições, tal como João descreveu, de pregarmos esse Evangelho na velocidade que ele viu, que é a velocidade de um anjo, saído de um ponto para o outro, levando a mensagem. Nós sabemos, e o pastor vai me corrigir se estiver errado, que não serão anjos propriamente a pregar, mas seremos nós, usados unicamente pelo poder do Espírito Santo. Então, o Espírito está preparado, nós precisamos de consagrar a nossa vida para sermos instrumentos de Deus nessa grandiosa obra que Deus quer que nós realizemos. Muito bem. Cláudio, brilhante. Aquilo que tu acabas de dizer é tão importante também, sabe? Porque eu, mais uma vez, ao explicar isto, não é o objetivo de chocar seja quem for, mas nós sabemos, obviamente, que há grupos no mundo que acreditam que a mensagem de salvação serve para um grupo específico. Salvação é dos judeus, alguns dizem, não é verdade? Apenas de um pequeno grupo ali ou acolá, não é verdade? E acabam por resumir isso. Isso também demonstra um bocadinho aquele pequenez que falavas ainda há bocadinho, não é verdade? Ou seja, em que nós temos as nossas fronteiras pessoais fechadas, não é verdade? E limitamos o próprio alcance do Evangelho apenas a algum espaço geográfico ou até mesmo um espaço familiar, um espaço no qual eu me ambiento bem. E a mensagem do Evangelho, na verdade, como nós vimos, numa forma prática, mesmo na pessoa de Jesus, nos 4 Evangelhos que nós temos, portanto, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos um Jesus que, na verdade, tem uma mão estendida à esquerda e à direita, não apenas ao judeu, mas a todas as nações que demonstravam algum interesse na mensagem de salvação que Jesus tinha para dar.
Ou seja, lá está a tal pequenez que nós muitas vezes alimentamos na nossa vida e Jesus vem e quebra essas amarras. O que na verdade também acaba por ser um resultado do próprio pecado. Porque, como eu costumo dizer, Cláudio, tu provavelmente já me ouviste dizer isto, o primeiro dano que o pecado causa na nossa vida é a separação de Deus. E quando nós nos separamos de Deus, os nossos limites, as nossas fronteiras, as nossas capacidades acabam por ficar completamente limitadas. Porque nós sem Deus nada somos, mas podemos todas as coisas naquilo que nos fortalece. Amém? Então, Amém. com isso em mente, meus queridos, é interessante porque nós olhando para a mensagem deste texto, na verdade, do Evangelho Eterno, portanto, Apocalipse, capítulo 14, verso 6, mostra-nos vários elementos. Em primeiro lugar, o tal anjo que tu falavas há bocadinho, a palavra anjo, portanto, no original grego que tu estavas a fazer referência muito bem, é a palavra angelos, que quer dizer mensageiro. Ou seja, nós somos chamados a ser este mensageiro. Mas nós já vamos ver isso de uma forma muito, muito prática, exatamente na Bíblia e comprová-lo na Bíblia. Ora, este Evangelho Eterno tem ali uma certa urgência, porque vê-se que de facto há um anjo que voa, portanto, pelo céu com a mensagem do Evangelho Eterno. Portanto, há uma certa urgência. E ele vai levar essa mensagem do Evangelho, que nós até já vimos até agora, que é uma mensagem de salvação em Cristo Jesus, não é verdade? Então diz-nos que é para ser proclamado a todas as quê? As nações, tribos, línguas e povos. Meu querido Cláudio, tu como querido mano angolano e eu como teu querido mano Portuga, não é verdade? Sim. Nós estamos muito gratos porque Deus está interessado em salvar tanto o português, como o angolano, como o chinês, como o russo, o Amém. ucraniano e o americano. Todos Amém. eles, não é verdade? É Qualquer verdade. que seja a nação, tribo ou língua. Esta é uma mensagem onde não há exclusividade, mas há apenas inclusividade. Ou seja, não importa o contexto, não importa o passado, não importa a história de cada um, todos nós somos chamados, ou melhor, somos convidados amavelmente a receber esta mensagem, a aceitá-la, a vivê-la e a experimentá-la na nossa vida. Portanto, mais uma vez, esta própria mensagem que aqui está, interessante, Cláudio, no último livro da Bíblia, na verdade, o Evangelho Eterno, ou seja, o consumar de todas as coisas, é uma mensagem que não é dada só e apenas aos judeus, ou para qualquer outro grupo específico, mas a todo o ser humano. E agora eu recordo isto, Cláudio. Como é que nós podemos saber que, na verdade, este mensageiro tem esta mensagem do Evangelho Eterno para transmitir a todo mundo? Na verdade, é uma referência a seres humanos. Eu diria mesmo a uma igreja que tem uma mensagem e um movimento que tem esta responsabilidade de partilhar esta mensagem. Ora, basicamente, de uma forma muito simples, Mateus 28, verso 19, onde Jesus, ele próprio, naquelas palavras de despedida, na grande comissão deixada aos seus discípulos, ele diz exatamente o quê? Ide e ensinai o quê? Apenas Todas os judeus? as nações. Apenas os angolanos ou apenas os portugueses, meu querido? Vamos lá, Cláudio. Todas as nações. Todas as nações. Não é interessante que, na verdade, inclusive as próprias palavras estão aqui. São palavras que são repetidas mais à frente, então depois em Apocalipse 14 e verso 6. Muito interessante. E a quem é que Jesus deu essa ordem? Aos seus discípulos. Aqueles que viriam ser os apóstolos, os primeiros evangelistas neste mundo, a levar a mensagem do Evangelho Eterno de Cristo a todo o mundo. Ora, isto, meus queridos, isto, na verdade, a nós, não é, Cláudio? É uma grande responsabilidade que recai sobre nós. É verdade, pastor. É uma grande responsabilidade de não ser exclusivista, de ser inclusivista, e de convidar todas as pessoas a aceitar e a conhecer, pelo menos de uma forma pessoal, a pessoa de Jesus Cristo e a mensagem de salvação que eu quero que nós proclamemos a todo mundo. Pois, é verdade, pastor. Muito bom enquadramento, porque nós somos herdeiros desta grande missão. Vamos sim, senhor. E devemos, portanto, dedicar os nossos melhores esforços para cumpri-la. Exatamente. E essa é a parte que muitas vezes eu fico a pensar, a meditar. Isso requer de nós compromisso. Sem dúvida. Devemos ver para além daquilo que nós conseguimos ver, para além dos nossos interesses pessoais. Sem dúvida. E devemos estar preocupados com aqueles, pastor, que precisam de conhecer Jesus. Sem dúvida nenhuma. Aqueles que precisam de ter esperança no coração, num mundo agitado, para que eles aceitem essa graça e possam viver livres de preocupações como nós hoje vivemos. Não significa que eu não tenha problemas, eu tenho problemas. Claro. Mas eu vivo tranquilo porque vivo, pastor, na esperança de que Deus vai ajudar-me a solucionar os meus problemas. Sem dúvida. Eu não digo que não tenho medo,
o medo desaparece quando eu sinto que Cristo está ao meu lado, porque eu sou ser humano. Mas, diante desse evangelho eterno, pastor, eu só vejo bênçãos. Amém. Eu só vejo um céu a se mover por minha causa. E é isso que eu quero que os outros saibam, aqueles que nos estão a ouvir, saibam que nada está perdido, ainda existe esperança e há tempo para nós recuperarmos aquilo que ainda não foi feito. Sem dúvida nenhuma. Sabes, Cláudio, ouvindo-te agora, sabes que, e já um bocadinho também fazendo um pouco esta reta final, é importante que nós agora, mais uma vez, fazendo tal enquadramento que falavas deste texto que nós temos vindo a estudar, portanto o Apocalipse 14:6, vemos então mais uma vez, resumindo rapidamente, um anjo veloz que, de acordo com a nossa lição até de quinta-feira, que diz, portanto, que tem que de alguma forma representar então o tal movimento, não é verdade? Um movimento não é apenas uma igreja estática, mas é um movimento. Isto é extremamente importante, porque uma igreja estática é uma igreja que vai apenas com pessoas que vão lá para assistir e apenas para ouvir e apenas para estarem ali a apreciar, digamos, entre aspas, perdoa-me a expressão, o espetáculo. Mas não é um espetáculo. É uma igreja que, na verdade, é composta de pessoas que, ao ouvir a mensagem, se movimentam, transportando consigo exatamente a mensagem do Evangelho eterno. Então, não se limitam desta forma, por causa exatamente deste mandato, querido Cláudio, não se limita em termos de fronteiras geográficas, não se limita em termos de língua, em termos de cultura, em termos de tradição. É uma mensagem que é carregada por um povo que ultrapassa todas essas barreiras com a ajuda de Deus, obviamente, e através, acima de tudo, do trabalho do Espírito Santo na vida de cada um, obviamente, não é verdade? Mas então isto aqui também recai numa coisa. Nós vivemos num mundo que é multicultural, certo, Cláudio? Não é? Certo. Ou seja, mesmo entre nós existem certamente tradições ou culturas diferentes, não é verdade? Mas encontramos sempre um ponto de união, um ponto convergente na mensagem do Evangelho. Porquê? Porque tu, meu querido Cláudio, tu precisas do Evangelho e eu, Tiago, preciso do Evangelho. Nós desejamos ser salvos apenas por um Deus e esse Deus está revelado na pessoa de Jesus Cristo. Agora, isto é importante. Isto revela-nos que esta mensagem precisa de penetrar, portanto, nas áreas mais remotas da Terra. E vai alcançar pessoas, lá está mais uma vez, todas as línguas, todas as culturas, todos os backgrounds, todas as passagens, não é verdade? Todas as experiências pessoais. E, eventualmente, como nos diz até a lição, ela terá impacto, então, em todo o mundo. Agora, porquê é que este movimento se foca tanto nesta missão? E é aqui que, na verdade, então temos, digamos, um pouco a cereja no topo do bolo, que é esta questão. Porquê que este movimento se foca tanto nesta missão? Foca-se muito nesta missão porque é profeticamente, digamos, um movimento que compreende a urgência dos tempos em que estamos. Exatamente. Ou seja, sabe localizar-se profeticamente no tempo e está consciente que Jesus está para voltar dentro de muito pouco tempo. E nessa consciência, então agarram na mensagem que pode verdadeiramente, a única que pode verdadeiramente preparar o mundo, as pessoas, a igreja, os seres humanos, a família, que pode preparar o ser humano para encontrar Jesus, o Criador, quando ele voltar novamente. Amém. Então, tendo consciência disso, nós agarramos nesta mensagem e dizemos assim, é tempo. O tempo chegou de partilhar esta mensagem, de viver esta mensagem, de experimentar esta mensagem e ser um veículo vivo, como diria o próprio apóstolo Paulo, não é verdade? Exato. Em Romanos 12:1, sermos um sacrifício vivo da pessoa de Cristo em cada um de nós. Aleluia por isso, não é verdade, meu querido Cláudio? Amém. Dá-nos essa tremenda e dá-nos uma razão de ser chamados adventistas de sétimo dia. É verdade, pastor. E foi isso que moveu John Andrews a deixar a América para vir para a Europa, onde haviam poucos cristãos, para poder então deixar essa mensagem de esperança. E o autor fez aqui um paralelismo muito interessante. Um homem erudito, falava mais de 6 línguas. O que o moveu a deixar os amigos, a família e vir com os filhos para a Europa? Exatamente. Ele dizia que só havia uma razão. Ele compreendia a urgência de nós falarmos de Jesus às outras pessoas. Porque a vinda de Cristo, pastor, é tão iminente como é certa a nossa morte. Com certeza que é. E é isso que nós precisamos de compreender. Nós nunca sabemos se no minuto a seguir nós estaremos vivos. Nós não sabemos. Então, essa mensagem é urgente, como disse o pastor e muito bem. É urgente.
Nós não podemos adiar mais. Exatamente, exatamente. Sabes, meu querido, eu tive a oportunidade de visitar e de conhecer bastante bem a biblioteca pessoal de John Andrews, que ele trouxe aqui para a Europa e que se encontra, portanto, ali em França. É algo de absolutamente extraordinário. Um homem que falava cerca de 7 línguas, se não estou em erro. Isso. Tinha o Novo Testamento de cor e salteado, e ele, a certa vez alguém lhe perguntou, John, portanto, tu tens memorizado todo o Novo Testamento? E ele disse, sim, todo o Novo Testamento eu conheço todo. E o Antigo Testamento? Ele disse, olha, não consigo dizer todo, mas conheço uma boa parte. Ele, na sua humildade, digamos assim, fala desta maneira, não é verdade? Mas há uma coisa que é muito interessante. Nós sabemos que ele memorizou todas estas porções da Bíblia, mas não sabemos porque é que ele o fez. Mas aqui está a razão. John Andrews, quando ele veio para a Europa para trabalhar, na verdade, obviamente naquele tempo carregar muitas coisas com a dificuldade de transportes que havia na altura não é como hoje, não é verdade? Hoje é muito fácil, há serviços postais, enfim, todas essas coisas, não é verdade? Enfim, facilita muito a nossa vida. Mas John Andrews, para exatamente ter a certeza que se alguma coisa acontecesse aos seus livros, não é verdade? Ele tinha a certeza de que, pelo menos, dentro do seu coração, dentro da sua mente, ninguém poderia tirar a palavra de Deus. Amém. Então, desta forma, ele cultivou-se a si próprio porque ele queria se preparar para ser o mensageiro do Evangelho eterno. Estava pronto e habilitado a ir a todo o mundo para ser uma bênção a todas as nações. Nossa. Nós, meus queridos, nós recebemos uma bênção extraordinária ao receber o Evangelho eterno. Amém. Muitas vezes somos egoístas na forma como o recebemos. Estamos a preparar-nos a nós próprios para sermos salvos e tudo mais. E eu quero dizer aqui uma coisa que é um bocadinho solene. Alguns vão compreender, outros não vão compreender. Mas aqueles que recebem o Evangelho para se prepararem egoisticamente apenas a si próprios para ir para o céu, nunca poderão entrar no reino dos céus. Porque aqueles que se preparam para o céu são pessoas que, recebendo o amor de Cristo no seu coração e o Evangelho eterno, estão prontos e estão desejosos de poder partilhá-lo com aqueles que estão à sua volta. Porquê? Amém. Porque sabem que o amor que Cristo revelou por eles é o mesmo que Ele tem por cada um dos outros que estão à nossa volta. Amém. Amém. Vemos aqui um momento muito bom, pastor. Eu, pelo menos, senti-me bem e sinto a presença do Espírito Santo aqui nesse estudo. Sem dúvida. Deus seja louvado por isso. Sem dúvida. E assim terminamos, não é, pastor? Agora terminamos, sim, verdade. Estudo, isso, sei lá, isso não devia acabar. Isso vai nos levar a investigar mesmo, porque o pastor Mark Phelan é especialista mesmo. Sem dúvida. É um especialista. E esse é o objetivo, claro, não é verdade? É verdade. Não acredito naquilo que nós dizemos, mas que vão e investiguem na santa palavra de Deus aquilo que ali está escrito. Não é aquilo que o pastor Tiago diz ou o ancião Cláudio diz, é aquilo que Deus diz a cada um de nós. Amém. Amém. Muito bem. Muito obrigado então a todos e obrigado, Cláudio, por ter estado connosco nestes momentinhos, ok? Um forte abraço a todos e em breve estaremos novamente juntos. Fiquem bem, que Deus vos abençoe a todos. Obrigado.